Tava aqui caminhando e pensando sobre a maior ficção coletiva que governa o mundo em que vivemos. Sim, hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Só que não é o dinheiro quântico, não é o dinheiro energético, não é o dinheiro vibracional. A gente vai falar muito, vamos assim, muito mais, né? Muito mais do dinheiro de maneira, vamos assim, o mais direta possível e muito menos daquele dinheiro, né, que é aí prometido nas palestras de abundância, do se você acreditar o bastante e toda aquela coisa, tá? Então, nós vamos falar aqui desse negócio como uma construção humana, a ficção coletiva e o espelho claro da consciência de uma sociedade. Porque no fim das contas, o dinheiro é isso. É uma crença compartilhada. É uma crença compartilhada. É um pedaço de papel, um número num servidor aí, um símbolo de valor que só existe porque todo mundo concorda em acreditar nele, tá? Então, o dinheiro é a ficção coletiva, sim, a mais poderosa da história humana mesmo. Né? E inclusive, o que ele diz sobre nós é muito mais profundo do que o nosso extrato bancário anda mostrando aí. Pois é. Vamos entender os negócios, vamos botar aqui os tópicos. O primeiro tópico vai ser o dinheiro como ideia, tá? A invenção que move o mundo. O segundo é o dinheiro como uma construção psicológica. O que ele representa dentro da nossa mente. Terceiro, as crenças que sustentam o sistema não como elas nos mantêm no jogo sem a gente perceber. No quarto tópico a gente vai falar sobre a distorção da frequência do dinheiro, né? O ponto da espiritualidade virou um certo marketing aí. Aí no quinto a gente vai falar sobre as fontes sérias sobre dinheiro e comportamento, tá? Aquelas que, por exemplo, estou falando, aquelas que eu estudei, obviamente, né? Eu vou colocar aqui. E no sexto tópico a gente vai falar porque que a desinformação é conveniente demais, né? Acho que isso deveria ser óbvio, né? Desinformação é extremamente conveniente, né? A ignorância é uma bênção. No sétimo tópico e final a gente vai falar, né, do dinheiro como um espelho, do porquê que eu disse que ele é um espelho da consciência humana, tá? Então vamos começar do começo. O ponto aí onde o dinheiro deixou de ser somente matéria, né? E virou uma ideia, tá? O dinheiro como uma ideia, tá? O dinheiro é uma ideia. Tem um cara aí que é o Yuval Noah Harari, né? Ele escreveu lá o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. E nesse livro aí tem uma frase, ele explicou, né? Falou do dinheiro, tem uma frase dele que eu achei muito boa, que é o seguinte, abre aspas, o dinheiro é o sistema de confiança mútua mais universal que o mundo já criou, fecha aspas. Antes do dinheiro, tá? Vou contar pra vocês porque que eu achei interessante essa frase. Antes do dinheiro aí, as trocas, elas eram feitas de maneira direta, que era o chamado, né, o escambo. Então, tu trocava cabra por trigo, ferro por couro, por exemplo, e era um favor por um favor, né? Era favor por favor. Só que assim, o ser humano foi evoluindo e junto com ele, né, o valor das coisas deixou de ser tangível. Repare, estou falando valor, não estou falando preço, tá? O valor das coisas deixou de ser tangível, tá? Então, veio o ouro, né? Veio o ouro, veio o papel, veio o crédito, veio o número digital. Agora tem as moedas, né? As moedas digitais. Enfim, criptomoedas, né? Então, o conceito, porém, aí, o conceito da coisa, ele não mudou, tá? O valor deixou de ser tangível, as pessoas evoluíram, mas o conceito não mudou, tá? Então, o dinheiro, ele é uma história em que todos acreditam, tá? A nota de 100, um exemplo, nota de 100, ela só vale porque ninguém duvida que alguém mais vai aceitá-la amanhã. Ela vale porque tu acredita que ela vale. E a outra pessoa e o que tu vai usar também acredita que vale. Então ela sempre vale, né? Então, essa ideia toda, ela é, ao meu ver, fascinante. É fascinante e também relativamente, né? Aí, ó, paradoxalmente, ela é um pouquinho perigosa. Por quê?
Porque quando a gente entende que o dinheiro é uma crença, o dinheiro também é vulnerável à narrativa que está sendo usada, que mantém ele vivo. Né? Então, quem controla a história, quem controla a narrativa, controla o valor do dinheiro. Né? Digamos que por isso que governo, banco, mercado, né, eles gastam uma fortuna de fato, mantendo todo esse enredo vivo. Então, a fé coletiva, é a fé coletiva que mantém a economia de pé. É o crer, é a crença, essa crença coletiva que mantém a economia de pé. Porque se a gente não acreditasse no dinheiro, não tivesse essa crença, não existiria. Não teria necessidade nenhuma de economia. Então, essa fé nossa e esse crer nosso é o ativo que também é o ativo mais frágil do planeta. Então vocês entendem como esse mecanismo todo, todas essas problemáticas de sobe e desce, né? De quebra, de alta e de baixa. Pois é. Então assim, dinheiro em si não é ouro, não é o papel, não é a criptomoeda, não. Ele é consenso. Dinheiro é consenso. E consenso é o recurso mais manipulável que existe no mundo. É muito fácil manipular isso. Bloco número 2. O dinheiro como uma construção psicológica, tá? Então, assim, o dinheiro não é um bagulho neutro. Essa frase eu sempre falo. Tanto que, assim, não tem... A gente tem ilusão de neutralidade nas coisas, só que tudo comunica. E o dinheiro também, ele é uma coisa que comunica, não é neutro, tá? Ele carrega aí, o dinheiro carrega uma carga emocional, uma carga moral e uma carga simbólica, tá? Para algumas pessoas ele vai representar segurança, para outros ele vai representar poder, para outros ele vai representar culpa, né? Então, a mente humana, ela não lida com dinheiro como um número. Não lida dinheiro como um número. Ela lida com o dinheiro como se esse fosse um fator de sobrevivência. Tá? Então, assim, existem pesquisas em neuroeconomia aí. Neuroeconomia, até isso tem agora. Então, pensa. Pesquisas em neuroeconomia mostram que o mesmo circuito neural ativado diante de um risco financeiro é ativado diante de uma ameaça física. Sacaram a profundidade do negócio aqui? Em que estágio está o negócio? Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Para a mente primitiva, perder dinheiro é o mesmo que ser caçado. Olha que loucura. Por isso, né, que o dinheiro, ele amplifica o medo, o ego, a compulsão, a culpa, e todos esses sentimentos aí que a gente tem atrelado a ele, que cada pessoa tem atrelado a ele. Então, ele é basicamente um espelho emocional. O espelho emocional mais brutal que tem, né? A forma como a gente lida com ele, né, como a gente lida com o dinheiro, ela revela o que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre o mundo. Eita! Né? A maneira como a gente gasta dinheiro sempre vai dizer mais sobre quem a gente é do que qualquer frase de autoconhecimento. Essa aqui deve ter doído umas gente aí. Bloco número 3. Crenças limitantes e a questão do status quo, tá? Essa aqui também, esse bloco aqui é interessante. Vamos lá. Quebrei minha cabeça para escrever ele aqui, para organizar ele da melhor forma possível. Então, desde criança, tá? Desde criancinha aí, a gente é treinado para servir o sistema financeiro, tá? E não para entender o sistema financeiro. Se fosse o contrário, a gente teria desde lá do pré, lá na escola, né? Lá no jardim de infância. Desde lá, a gente teria aprendido matemática financeira. Desde lá, tá? Se fosse o caso. Então, a gente
foi treinado para servir ao sistema, a esse sistema financeiro, e não para entender ele, tá? Quem vai entender é depois de tanto quebrar a cara ou por querer, por questão de interesse e outras coisas do gênero, tá? Então assim, a gente aprende frasezinha, né? A gente aprende aquelas frasezinhas, né? Inclusive os ditados, né? Os ditados populares. A gente aprende isso, né? Que soam, essas frases, esses ditados, eles soam morais, né? São morais, mas eles são nada mais nada menos do que instrumentos. São basicamente falando, tá? Não leva para um quesito, uma literalidade, mas também eles são instrumentos de controle mental, tá? Instrumentos de controle mental. Então, aí as frases vêm lá. Dinheiro é sujo, rico é ganancioso, o dinheiro só traz problema, trabalhar duro é a única forma de vencer, quem tem muito deve... Saúde! Saúde! Uma vaca tossindo aqui, cara. Tá tudo bem? Ah, tá tudo certo, ela só tossiu mesmo. Então... Aí tem outra frase aí, né? O trabalho que parei no trabalhar duro é a única forma de vencer. Aí tem aí, quem tem muito deve se sentir culpado, né? Tem um monte de tipo aqui. Tem um monte de tipo de provavelmente tu vai lembrar de algumas. Então, essas crenças, essas frases, elas são crenças, tá? Elas são crenças, elas se tornam crenças. E elas não são nem um pouquinho inocentes. Nem um pouquinho inocentes. Elas vão manter sempre a roda girando aí, né? Por quê? Porque quem sente culpa pelo dinheiro, né? Quem sente culpa por questão do dinheiro, nunca vai dominar o dinheiro, nunca vai entender o dinheiro, só vai perseguir o dinheiro o tempo todo, né? Então, outra coisa, tem quem acha que o sucesso é um pecado, né? Quem acha que sucesso é pecado vai trabalhar até morrer tentando se redimir em alguma coisa que nem sabe o que é, né? Porque a gente normalmente não percebe quais são as crenças limitantes que estão ali sobre. A gente não toma essas frases aí que a gente escutou lá atrás, que a gente adotou ao longo da vida, nós não tomamos como uma crença limitante. Inclusive, muita gente não chegou no ponto de saber que o cérebro delas vai receber estímulos internos e externos. Esses estímulos, o cérebro vai receber, né? São milhões de bits de informação por segundo. Ele vai receber tudo isso daí. Ele vai procurar decodificar tudo isso através do que já está armazenado nele. Ou seja, as crenças são a espinha dorsal do que o nosso cérebro vai pegar para interpretar o que nós chamamos de realidade objetiva. Então, muita gente nem saber disso sabe. Então, é muito conveniente, né? Muito conveniente que a gente não aprenda, então, matemática financeira na escola, que a gente não aprenda o funcionamento e como funciona, né? Uma questão funcional. Nós crescemos aí pessoas que não sabem como a nossa própria mente, o nosso próprio cérebro funciona, né? Sentei aqui. Tá bonito o lugar, então vamos ficar admirando aqui. Sentei um potreiro muito bonito aqui. Então, o sistema em si, quando eu falo sistema financeiro e tal, né? O sistema em si não precisa nos proibir de enriquecer. Ele não precisa proibir, até porque assim, dinheiro no mundo tem o suficiente para todo mundo, né? Para todo mundo ganhar. Para todo mundo ganhar. O dinheiro, o sistema então, ele não precisa nos proibir de enriquecer, ele só vai precisar fazer a gente se sentir mal por querer ele, cara. Né? Só isso, bem básico. Então, a culpa seria aí nada mais nada menos do que o imposto invisível. Um imposto invisível que a gente paga e que sustenta o status quo. Que coisa, né? Bloco número 4. É a frequência, a questão da frequência, né? O dinheiro, a frequência do dinheiro, né?
vamos dizer assim, tá? Que hoje é moda dizer que o dinheiro é uma frequência, tá? Aí tem aquela questão dos, né? De todos os átomos, da questão da vibração, né? Então da frequência, tem tudo isso aí, tá? Eu não vou aprofundar neste tema aqui. Explicar sobre a questão da frequência. O lance então é que é o seguinte. Essa moda diz que o dinheiro é frequência, então a gente precisa vibrar na frequência da abundância, né? Vibrar na frequência do dinheiro para que ele apareça na nossa vida. Então, metade disso, ao meu ver, até faz um certo, botamos assim entre aspas, sentido, né? E a outra metade, na minha visão, é uma manipulação de linguagem, tá? Então, o dinheiro em si, ele sim pode ser uma energia, mas num sentido psicológico e social, por exemplo. Dá para colocar dessa forma, não tem problema nenhum, porque o dinheiro é fluxo, né? Ele é fluxo, ele é troca, ele é movimento, mas não tem a ver com magia, né? Então, o dinheiro flui onde há um valor percebido, uma ação coerente e uma utilidade para ele, uma utilidade real ali, né? A troca, por exemplo, eu tenho os meus serviços, tenho os meus produtos, tu tem interesse neles, então você me dá o dinheiro e eu te dou o meu serviço e o meu produto, né? Então, se a gente cria, resolve ou conecta, né? Aí essas questões, a gente vai tender, né? Ele, no caso o dinheiro, vai tender a circular com nós, né? Quem nunca já escutou aquela coisa do, o dinheiro tem que circular, né? Pois é. Só que daí a gente entra no seguinte, essa ideia, né, da gente criar, da gente resolver alguma coisa, da gente conectar, né, e aí ele vai circular com nós, vamos botar assim, né. Isso não tem a ver, em certo ponto, não tem a ver com o fechar os olhos e vibrar, né. Então, a frequência do dinheiro seria, né, na minha visão, um estado interno de coerência emocional e comportamental. Porque se tu for colar fazer, já teve gente que fez isso, né? Que colocou, tem aqueles aparelhinhos que tu consegue medir frequência. E foi lá, colocou, né, o aparelho numa nota de 100, por exemplo, sei lá, foi numa nota de $100, eu acho, tal. E depois ela botou a pessoa colocou também o aparelho num pedaço de papel normal. A frequência era igual. Porque tem os aparelhos de medir frequência hoje em dia, né? Então, botando aqui, né, dentro de um sentido mais, né, na questão não me entenda como extremamente materialista, mas eu acho que você entende a análise que eu tô tentando fazer aqui, né? Então, assim, como eu disse, para mim, na minha visão, essa ideia da frequência do dinheiro, ela é muito mais algo relacionado ao nosso estado interno, um estado de coerência emocional, né? E comportamental. Duas coisas aí caminhando juntas. Então, quem acredita, né? Quem acredita que merece, vai agir com muito mais consistência. Por quê? Porque nós vemos o que nós cremos, as nossas crenças são a base. Então, se eu acredito que, né, se eu acredito de fato, não é ir lá repetir na frente do espelho, eu mereço, tá? Não é isso. É eu acreditar de fato que merece. Automaticamente, teu comportamento muda, você vai agir com mais consistência, com mais clareza sobre isso. Então, quem aí já não acha que não merece, né, então vai se sabotar. Vai se sabotar e vai chamar muitas vezes isso de destino, de azar, né? Então, a vibração aí, né, que atrai o dinheiro, para mim ela se chama um comportamento congruente.
Um comportamento congruente a partir de informações adquiridas que vão ser transformadas em um conhecimento e sabedoria através da aplicação, através da ação, né? Para mim, a vibração do dinheiro hoje, pelo menos, pensando assim, ó, vendo a questão, né, nesse ponto de vista, a minha visão hoje é essa. Quer dizer que ela que ela pode mudar, que ela pode, né, mudar amanhã? Pode sim. Mas hoje, neste momento, enquanto eu estou falando isso, é assim. Essa é a minha visão. Então, todo o resto para mim, isso aí é marketing quântico. E quando eu boto aqui a palavra quântico, eu tô até sendo injusta. Porque essa palavra foi sequestrada, né, também, pela coisa toda. Né? Virou aí sinônimo de complexidade. A pessoa bota quântico em alguma coisa e aí já, meu Deus, né? Já aumenta o interesse de quem não entende o que a palavra quer dizer. Mas enfim, vamos lá, porque esse é um outro tema para outra hora. Bloco 5, então falando da questão das fontes, tá? Quais são as fontes que eu fui atrás estudar, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou, olha, por incrível que pareça, eu sou uma terapeuta holística certificada, sim. Mas, muito acima disso, eu sou uma pesquisadora independente há mais de 15 anos. Fazia isso, sempre fiz isso por hobby através dos meus interesses, dos meus ramos de interesse. Tive meus momentos de lacuna, tive sim, mas passei aí, retomei isso com muito mais força nos últimos anos, tá? Então, assim, o que eu diria? Se tu quer entender, talvez, aí, o dinheiro, né, essa questão toda, né, eu te diria para dar uma estudada, tá? Dar uma estudada com aqueles que vão explicar comportamento, a questão do comportamento, e não aqueles que vêm em fórmula mágica, tá? Só que aquela coisa, a opção é tua, porque tem gente que vai querer fórmula mágica, né? Tem gente que gosta disso. Mas eu, na minha opinião, eu diria para você ver com questões de comportamento. Então eu vou passar aqui algumas fontes, tá? Inclusive eu vou fazer uma análise com 4 livros diferentes, tá? 4 livros diferentes que falando só sobre essas obras, tá? E fazendo uma conexão entre elas. Isso aí vai vir logo aí vai fazer parte da playlist da Unart Analysis, tá? Então vai entrar isso aí também. Logo vai estar disponível, você vai conseguir ver. Então mete o sino aí para te saber quando vem a atualização, tá? Então a primeira obra, vamos lá, é a obra do Morgan Housel, eu acho que é assim que se pronuncia, a psicologia financeira, tá? Então aqui eu vou falar numa frase bem direta, o dinheiro é mais emocional do que matemático, tá? Isso aí é nesse sentido que o cara fala. Aí tem lá o livro do Daniel Kahneman, né? O Daniel Kahneman e o Richard Thaler. Os dois caras, na verdade, foram estudos que eles fizeram, tá? Eles mostraram como o cérebro erra com previsibilidade ao lidar com o risco e ganho, tá? Eu vou depois deixar as fontes aqui embaixo, eu vou escrever elas aqui embaixo certinho, e eu vou vincular elas com um link de afiliado nosso aí. Então, se você quiser adquirir através do link, a gente pode estar aí ganhando uma comissão em cima, mas o preço não vai alterar para ti em nenhum momento, tá? Mas é aquela coisa, é a teu critério, é a tua escolha, se tu quiser utilizar o link ou não. Aí tem um outro livro que é o Ray Dalio, que o nome do livro dele é Princípios, tá? E ali ele fala da questão da racionalidade aplicada à incerteza. O que isso tem a ver com dinheiro, Vanessa? O que isso tem a ver com dinheiro? Porque a questão aqui entra do comportamento, lembra? É sobre comportamento. Então, para você entender essas coisas, vai ter que dar uma olhada mais a fundo nisso. Aí tem o Nassim Taleb, tá? O Nassim Taleb, ele escreveu o Arriscando a Própria Pele. Nesse livro, ele fala da riqueza sem risco. Ele fala que riqueza sem risco é ficção e que tudo vai envolver uma questão de exposição, tá? Basicamente foi isso que ele falou. Aí, óbvio, cara, né? Vocês vão lá ler os livros. Não vão ficar pegando isso aqui
como sendo, né, meu Deus, verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. Aí nós temos o Thomas Sowell e o Milton Friedman, tá? Os caras falaram aí de questão de economia real sem romance ideológico. Eles estudam sobre isso, eles falam sobre isso. Então esses são os autores, são os dois nomes que tu pode dar uma olhada. Aí a gente também tem o Carl Gustav Jung. Pois é, né? Olha o que tem a ver, né? Ele fala o seguinte, que tem as obras dele que falam que o dinheiro como sendo um símbolo inconsciente do valor pessoal e coletivo, cara. Sim, isso também entrou nessa questão. Então, esses autores aí, eles não vão te prometer absolutamente nada. Eles não vão te prometer riqueza, assim como eu também não te prometo riqueza. Eles vão estar te dando aí um mapa para te pensar, tá? E isso, na realidade, na minha opinião, vale muito mais do que qualquer cursinho que tu pode comprar sobre abundância vibracional, velho. Porque você vai aprender como você funciona. Você simplesmente não vai comprar uma coisa que está te vendendo aí como sendo um método pronto. E aí quando tu na hora do vamos ver, vai ficar na tua gaveta porque tu vai tentar utilizar e aí tu vai dar com os burros na água, tá? Pois é, pensa nisso. Vanessa, você está determinando, não estou determinando porque isso aconteceu comigo. Quer dizer que vai acontecer com todo o resto da população? Não, cara. Só que assim, ó, desconfia de que quem quer te ficar vendendo milagre, meu. Se tu estudar o teu próprio comportamento, se tu ver como é que você lida, se tu identificar as tuas próprias crenças a respeito disso, cara, tu não vai precisar ficar, né? É muito mais efetivo, porque você vai conseguir fazer isso de uma maneira perene. Todas as vezes que tu tiver algum problema com isso, tu vai conseguir resolver, seja por que tipo de crença limitante for, tá? Então assim, se tu quer entender o dinheiro, né? Estude comportamento humano antes de tu querer colocar cara em planilha. Porque não vai adiantar nada tu querer ir lá fazer uma planilha de gasto. Tu vai ficar só com um apavoramento, tu vai ficar apavorando ali como o dinheiro é relacionado com questão de sobrevivência. Então, se o teu cérebro associa isso à sobrevivência, tu vai estar ativando o alarme. Tá? Então, primeiro vai na questão do comportamento. Bloco 6. Por que a desinformação é tão conveniente? Né? E assim, ó, é extremamente conveniente que a maioria das pessoas continue sem entender porra nenhuma de dinheiro, tá? Então assim, se tu é o tipo de pessoa que acredita que enriquecer é questão de sorte, dom ou energia cósmica ou nascer com a bunda virada pra lua, tu não vai pensar em questionar quem realmente define o valor do dinheiro. O que realmente define o negócio todo. Não é? Então, enquanto tu tá ali, muitas vezes tentando vibrar prosperidade, né? O mercado tá vibrando os teus dividendos. Então, enquanto tu tá ali, né, erguendo as mãos pro céu, né? Erguendo as mãos pro céu, o banco tá agradecendo, né, o teu débito automático aí, todo dia. Então, a ignorância financeira, cara, assim, ó, na minha visão, assim, ó, pode até soar um pouco extremo, mas eu digo isso pela minha própria experiência, porque eu já tive, né, já tive problema com isso de fato, cara. Assim, ó, tive que levar muito na cabeça para poder ir atrás de entender. Então, assim, a ignorância financeira, ela é o software do controle social, tá? É o software do controle social. E o misticismo moderno que entrou nessa vibe aí, para mim, né, é aquele antivírus que impede a gente de perceber esse software aí de controle, né? Que fica tirando a nossa atenção do que deveria, da onde deveria estar, que é o cerne do negócio. A gente sempre tenta, né?
é mais fácil, óbvio, né? Somos seres de hábitos preguiçosos. A gente sempre prefere aí um paliativo, né? A gente sempre vai preferir um paliativo do que ir direto ao ponto X da questão. Então, assim, narrativas, certas narrativas, tá? Também não vou aqui colocar toda a farinha no mesmo saco, por mais que às vezes a questão da forma como eu falo soe dessa forma, mas por favor não leve num sentido de determinista ou absolutista, tá? Isso é um favor que você me faz. Então, algumas dessas narrativas aí da questão do vibra, espera, acredita, tá? Elas vão ser, na minha opinião, um equivalente é o equivalente psicológico do pão e circo. Da política do pão e circo. Né? Elas mantêm aí a galera calma, esperançosa e muitas vezes improdutiva, né? E quando eu falo da questão do improdutivo aqui, eu não estou botando dentro da categoria da produtividade, do mito da produtividade escrava de hoje em dia. Não é nesse sentido que eu estou falando. Então, assim, quando a gente escuta aquela frase, o poder nunca esteve fora, né? O poder não está fora. O que isso quer dizer? Que ele sempre esteve na questão da nossa percepção, na nossa disciplina, no nosso tempo, no nosso foco, na nossa atenção. Então, se nós colocarmos tudo isso de uma maneira coerente e relativa, por exemplo, indo compreender a questão do comportamento humano, do como funciona, como é que eu funciono, cara? Quais são meus gatilhos aí, né? Então, quem entende essa parte, quem entende isso, vai criar dinheiro sim. Vai criar dinheiro sim. Aí quem não entende vai ser criado por ele. Eu fui criada por ele durante muito tempo. Perseguia aquilo ali como sendo, né? Até conseguir, né? Depois de muito me fuder, conseguindo aí dar um upgrade no software, né, no sistema. Bloco número 7, né? Aí eu falei lá no começo sobre, né, o dinheiro como um espelho, vamos dizer assim, da consciência, né? Um espelho de consciência, na realidade. Então, assim, digamos que a ideia do dinheiro assim, ela é como se fosse um amplificador moral, tá? Ele não vai mudar ninguém. O dinheiro não muda ninguém. Ele só mostra quem a pessoa já era. O dinheiro não muda ninguém. Ele só amplifica e mostra o que a pessoa já era. Tá? Se tu der dinheiro para uma pessoa insegura, né? O que ela pode fazer? Ela pode lá querer comprar poder para aplacar a insegurança que ela sente. Se tu der dinheiro para uma pessoa sábia, ele vai lá comprar liberdade. Né? O dinheiro ele não cria caráter de ninguém. Ele não cria o caráter de ninguém. Ele expõe o caráter das pessoas. Então, assim, o que a gente chama aí de domínio financeiro, na minha visão, ele vai começar quando a gente entende o que o dinheiro simboliza para nós. Se o dinheiro simboliza medo para você, ele vai te controlar. Se ele simboliza uma ferramenta, ele vai te servir. O dinheiro, em suma, ele é, vamos dizer assim, é como se fosse uma linguagem simbólica da energia humana. E quem aprende a ler essa simbólica vai deixar de ser prisioneiro da narrativa e vai conseguir virar autor ou coautor do negócio. Sair do sistema
A ideia aqui, o que eu, né, não é a questão da revolução do querer sair do sistema. Não, não é nesse sentido. Mas é pelo menos entender como o sistema funciona para poder jogar direito, né? Senão fica-se na tentativa e erro. Então, assim, para fechar, o dinheiro é uma crença coletiva. A diferença, né, vamos assim, e a diferença que existe entre quem o cria e quem o serve é quem entendeu. Quem entendeu isso aí pro primeiro, né? Quem entendeu a ideia. Tá? O dinheiro em si não é real. Ele é um consenso. Ele é só um consenso. Mas quem entende essa ficção toda aí vai conseguir pelo menos, né, tá escrevendo o próprio capítulo, tá escrevendo o próprio roteiro. Certo? Por hoje é só. A reflexão aqui, vamos assim, foi um negócio curto, um negócio relativamente curto comparado ao que normalmente eu, né, faço. Vamos deixar assim. Os links, nossos links, né? Vai aqui embaixo no backstagedaunarte.com, dá uma olhada lá, aproveita que a gente tá sem senha. Vai ver lá o que a gente tem, né? O que nós temos lá para oferecer a vocês em questões de mudança de visão de mundo, outras perspectivas a respeito do status quo. Se esse vídeo aqui, se esse episódio contribuiu contigo de alguma forma, contribua com nós também, né? Pode ser da maneira normal e usual aqui das redes, ou você pode ir além, né? Você pode ir além na questão de valor. Aqui embaixo tem o link da plataforma Buy Me a Coffee. Lá você pode oferecer, presentear a gente aí com um café. É o preço de um café, mas o valor que ele possui é gigante e nos ajuda a manter o nosso projeto, nos ajuda a continuar trazendo esse estilo de conteúdo e muito mais. Se tu quer saber qual é o muito mais, o que você enxerga aqui nesse canal, canal aqui no YouTube é só uma parte ínfima do que nós possuímos aí, do que nós oferecemos. Vá lá na Unarte e dá uma olhadinha, seja curioso, seja questionador. E era isso. Muito obrigada, até a próxima, falou, valeu!